Química. O conteúdo que vai ser abordado na avaliação que vocês farão é aquele conteúdo que nós trabalhamos ainda nas aulas presenciais. Então, vai entrar basicamente matéria e propriedades gerais da matéria. Então, a parte das propriedades específicas, aquelas que nós estudamos por último, como cor, brilho, dureza, densidade, tenacidade, essas não vão cair, tá? Então, basicamente, são as propriedades gerais, que é aquele primeiro conteúdo que nós vimos e que nós estudamos. Então, vamos lá, matéria. Lembrando aí o que é matéria. Então, a gente vai ver que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, essa é a definição básica aí de matéria. Quando nós falamos, então, em matéria, nós vamos ver que existem as propriedades chamadas de propriedades gerais e as propriedades específicas. Quando nós falamos em propriedades gerais, são propriedades que vão estar presentes e que vão fazer parte de todos os tipos de matéria. Então, por exemplo, massa. Tudo que é matéria tem massa, então é uma propriedade geral. Já as propriedades específicas são aquelas propriedades típicas de cada substância. Então, elas vão variar de acordo com a natureza do material ou com o tipo de matéria. Então, por exemplo, a cor. Toda matéria tem a mesma cor? Não, cada um tem a sua cor. Então, a cor é uma propriedade geral ou específica? É uma propriedade específica. Começando a ver aqui propriedades gerais da matéria, nós vamos ver aquilo que eu acabei de falar. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou é tudo que... aqui a definição que está aqui no slide. É tudo que ocupa lugar no espaço, isto é... tudo que vai ter volume e massa. O que é o volume? Refere-se ao espaço ocupado por um corpo. Então, se eu tenho aí o seu celular ou o seu notebook, essa matéria está ocupando um lugar no espaço, esse lugar é chamado de volume. E aí a gente pode diferenciar corpo de objeto. O que é um corpo? Porção limitada da matéria. Por exemplo, um pedaço de vidro ou um pedaço de plástico. Qual a diferença entre corpo e objeto? Os objetos, nós vamos ver que eles são corpos que foram fabricados pelo ser humano para atender a alguma necessidade. Então, por exemplo, eu tenho um copo de vidro. O copo foi produzido para atender a uma necessidade, para conter em si aí algum tipo de líquido, facilitando o ser humano ingerir líquido, certo? Então tá, então o copo, ele é um objeto ou ele é um corpo? Ele é um objeto porque foi produzido pelo ser humano para atender a uma necessidade. Agora, vamos supor que esse copo caia e se quebre. Os cacos de vidro vão continuar sendo objeto? Não, passam a ser considerados o quê? Um corpo, uma porção limitada da matéria. E qual seria a matéria, professora? O vidro, o material de que o copo, no caso aí, foi feito. Massa. Primeira propriedade aqui que nós vamos ver. A primeira propriedade geral está relacionada com a quantidade de matéria que um corpo ou objeto possui. Geralmente vai ser uma grandeza que vai ser medida por um instrumento chamado de balança. Então, a balança ela vai medir aí a quantidade de matéria que tem em um corpo, ou seja, a sua massa. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade geralmente utilizada para medir a massa é o quilograma, que eu represento por
G, certo? 1 quilograma corresponde, portanto, a quantas gramas? 1000 gramas. E aí nós temos aqui outras correspondências. 1 tonelada, mesma coisa que 1000 quilos. 1 grama equivale a 1000 miligramas, tá? Então, a primeira propriedade, massa. Segunda propriedade geral aí, ó, extensão. O que é a extensão? É uma propriedade que está relacionada ao volume que determinada quantidade de matéria ocupa. Isto é, ao espaço que é ocupado por uma quantidade de matéria. Por exemplo, eu tenho aqui uma balança. Nessas balanças, eu tenho 1 quilo de algodão. Nesse prato da esquerda, eu tenho 1 quilo de algodão. E nesse prato da direita, eu tenho 1 quilo de ferro. Se eu considerar a massa, os dois são equivalentes, porque ambos têm quanto? 1 quilo. Agora, se eu perguntar o volume, a extensão, aí já não é mais a mesma coisa. 1 quilo de algodão ocupa um volume, ocupa um espaço maior do que 1 quilo de ferro. Então, fiquem atentos aí, a diferença entre massa e extensão. No Sistema Internacional de Unidades, nós vamos ver que geralmente o volume, a unidade utilizada para volume é o metro cúbico, que corresponde ou equivale a 1000 litros. E aqui nós temos outras correspondências aí. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. 1 litro equivale a 1000 ml, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos ou 1 decímetro cúbico, certo? Então, ó, primeira propriedade que vimos, massa. Segunda, extensão. Terceira propriedade, impenetrabilidade. Impenetrabilidade vem de impenetrável, ou seja, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, ó, nesse becker aqui da esquerda, você tem um recipiente que está com água, indicando que volume de água 30 centímetros cúbicos. Se eu inserir um peixe nesse sistema, olha o que ocorre aqui com o volume de água. Antes estava 30, passou para um pouco mais de 40 centímetros cúbicos. Justamente essa diferença que houve aqui no nível da água equivale ao quê? Ao volume que o peixe está ocupando nesse espaço. Então, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Quarta propriedade. Então, a primeira, massa, extensão e impenetrabilidade. Essa próxima, divisibilidade. O que a divisibilidade prevê? Que a matéria pode ser dividida até certo limite em partes menores sem que as suas propriedades se alterem. Então, por exemplo, aqui você tem um tijolo que está sendo quebrado pelo martelo. Então, você tem a estrutura, vamos pensar na estrutura lá do tijolo antes inteiro, à medida que você vai quebrando. O material, a matéria, deixou de ser tijolo? Não. Então, essa característica é a chamada divisibilidade. Próxima propriedade, compressibilidade. O que a compressibilidade nos diz? Que sob a ação de uma força, a matéria pode, até certo ponto, é claro, diminuir o seu volume. Então, olha aqui essa situação. Tem aqui uma seringa, certo? Com um êmbolo puxado. O êmbolo é essa estrutura aqui que a gente movimenta na seringa. Ao puxar o êmbolo para dentro da seringa, o que foi? O que entrou
aqui na seringa? Ar. Então, eu tenho aqui dentro, na parte de dentro, ar, certo? Tampando a saída desse ar com o dedo, e se eu submeter uma força aqui nesse êmbolo, nessa direção, eu vou fazer o que com esse ar que estava aqui dentro, que antes ocupava esse espaço? Ao comprimir, eu vou o quê? Realmente reduzir o volume que esse ar estava ocupando. Então, essa característica, ó, sob a ação de uma força, a matéria pode, até certo ponto, o quê? Diminuir o seu volume. Isso nós chamamos de compressibilidade. E se eu soltar o êmbolo, ou seja, se cessar a força, o que vai tender a ocorrer com esse êmbolo aqui, ó? Esse ar que está comprimido vai tender a retornar ao seu estado original. Esse retorno é o que nós chamamos de elasticidade. Olha aí, ó, e até certo ponto pode retornar ao volume original ao cessar a ação da força, ou seja, ao parar a força que está sendo aplicada aí no sistema. Tanto a compressibilidade quanto a elasticidade podem ser melhor observadas nos gases. Então, ó, recapitulando aí as propriedades gerais, nós começamos aqui com massa, extensão, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade, certo? E aí, quando a gente analisa a matéria, lembra lá, tudo que tem massa, ocupa um lugar no espaço, nós vamos ver que a matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. Quais os 3 estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. E isso dependendo da organização das suas moléculas e do grau de agitação e espaço que eu tenho aí entre as moléculas dessa matéria, certo? E nós vamos ver que, apesar de determinada matéria ser encontrada no estado físico, por exemplo aqui a água no estado líquido, essa matéria que está no estado líquido, ela pode vir a sofrer transformações, que são as chamadas transformações dos estados físicos da matéria. Ficou errado aí no slide, mas releve-se. Então, ó, o que seriam essas transformações dos estados físicos da matéria? Uma matéria, por exemplo, que estava no estado sólido, pode vir a passar para o estado líquido, o líquido pode vir para passar para o estado gasoso e vice-versa, gasoso para o líquido, líquido para o sólido. Cada uma dessas transformações recebe um nome próprio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma matéria no estado sólido, passando para o estado líquido, eu chamo essa transformação, observe aí no diagrama, de fusão. Se eu tenho uma matéria no estado líquido, passando para o estado gasoso, essa transformação é chamada de vaporização. Se eu tenho gasoso retornando para o estado líquido, liquefação ou condensação. E se eu tenho um líquido passando para sólido, chamado de solidificação. O que vai determinar basicamente essas transformações são ganho de calor ou perda de calor. Em outras palavras, aumento de temperatura ou diminuição de temperatura. Se a temperatura aqui, por exemplo, no sistema de um gelo começa a aumentar, ele vai ganhar calor e vai se fundir, certo? Ou seja, o gelo derrete. Por exemplo, se eu levo essa água ao fogo, a temperatura continua aumentando.
Então, essa água, ela vai tender a sofrer vaporização. Lembrando daquela diferença que eu mostrei na sala para vocês. A diferença entre evaporação, ebulição e calefação. O que vai mudar? Todos esses 3 tipos de transformações que eu falei para vocês são tipos de vaporização, ou seja, é líquido passando para gasoso. Agora, na evaporação, essa passagem se dá de forma mais lenta. Por exemplo, quando você deixa cair um pouco de água aí na superfície, você volta lá no outro dia e não tem mais água, certo? Ebulição é uma transformação que ocorre de forma mais rápida, mais intensa, forma-se bolhas. Por exemplo, quando você coloca a água lá no fogo para fazer o café, por exemplo, e ela começa a ferver, chamada ebulição. E a calefação é aquela forma que ocorre, a transformação que ocorre de forma quase que instantânea, quando você borrifa a água lá na chapa do ferro que está quente. Então, fiquem aí atentos a essas diferenças entre ebulição, evaporação e calefação. Ok, estou lá cozinhando, tampei a panela, destampa a panela, tem vapor de água ali próximo à tampa. Ao destampar, a temperatura fez aumentar ou diminuir ali próximo à tampa? Diminuiu. Então, aquele vapor de água vai tender a retornar para o estado líquido. Esse retorno é o que a gente chama de liquefação ou condensação. É o processo, por exemplo, no qual se produz ou se forma as chuvas. O porquê que o vidro, às vezes do carro ou do banheiro, quando você está tomando banho e do box, embaça, certo? Se eu reduzir a temperatura ainda mais, aí o líquido pode vir a ser sólido. Esse processo é chamado de solidificação. E tem um processo aí em que a gente tem sólido passando diretamente para o estado gasoso sem eu perceber uma fase líquida. Nessa situação, chama essa transformação de sublimação. Certinho? Então, esse basicamente é o conteúdo referente aí à disciplina de introdução à física. Até mais!